Neste momento eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, texto que servirá de base para a mensagem nesta noite. Como já foi dito logo no início dessa transmissão, nós iniciamos uma série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses no domingo passado. E hoje daremos continuidade, estamos no capítulo 1. Então, Filipenses capítulo 1, e hoje a exposição será do versículo 12 ao versículo 26. Filipenses, capítulo 1, de 12 a 26. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Nós vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine neste momento, Pai. Temos a tua palavra aberta, Senhor, e ela precisa ser transmitida com fidelidade, Senhor. Te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, Senhor, nos levando mais uma vez ao conhecimento da tua palavra. Que todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão possam estar com os corações abertos, ó Deus. Se há alguém, Senhor, em dúvida com relação ao Evangelho do Senhor Jesus, que nesta noite, Senhor, sejam dissipadas quaisquer dúvidas, Pai, para que nós possamos, todos juntos, ó Deus, glorificar o teu nome por essa boa notícia de salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós fizemos algumas considerações com relação
ao contexto em que essa carta foi escrita, e acredito que podemos acrescentar a isso que esta carta foi escrita em aproximadamente 62 depois de Cristo. Paulo escreve esta carta quando está preso. Essa é uma das cartas da prisão. Paulo escreveu pelo menos 4 cartas na prisão, e esta é uma delas. Ele escreve esta carta também acompanhado aí nesse endereçamento por Silas e Timóteo. É isso que nós vemos logo na abertura da carta aos Filipenses. É importante nós destacarmos que Epafrodito, e depois nós vamos falar deste homem, é provavelmente aquele que tenha plantado esta igreja, e ele leva notícias ao apóstolo Paulo e também donativos para ajudar o apóstolo Paulo no seu ministério. Ocorre que Epafrodito ele fica doente de uma doença muito grave, mas Deus o restabelece. Então, Epafrodito é aquele que leva notícias desta igreja ao apóstolo Paulo, e depois ele provavelmente é aquele que também conduz esta carta aos crentes em Filipos. Esta carta é uma carta que, quando começamos a ler, nos leva a nos alegrar, sempre. Logo no início da carta, quando vimos a oração que o apóstolo Paulo faz pelos filipenses, nós vemos a forma tão alegre com que ele tece as palavras endereçando a esses irmãos. Ele expressa a sua alegria e a sua saudade por aqueles irmãos, porque eram crentes em Cristo Jesus que davam um testemunho do verdadeiro evangelho. Estavam sofrendo aflições e lutas, sim, toda a igreja passa por estas lutas e dificuldades, mas esses irmãos se mantinham firmes na palavra do Senhor, e muito alegrava o apóstolo Paulo se corresponder com eles. Na semana passada, nós vimos esta expressão de alegria do apóstolo Paulo quando escreve aos crentes em Filipos. Um tema geral desta carta, nós dissemos na última oportunidade, podemos repetir aqui. O tema geral desta carta pode ser considerado da seguinte forma: a alegria e a confiança no Evangelho de Jesus nos torna permanentemente unidos. A alegria e a confiança no Evangelho de Jesus nos torna permanentemente unidos. Ao longo desta carta, vemos expressões de alegria. Também vemos expressões de confiança no Evangelho de Jesus, e isto torna a igreja cada vez mais unida. Por isso, no domingo passado falamos, unidos no amor e na alegria em Cristo Jesus. Hoje, nós vamos falar de obstáculos. Falamos de alegria, da união da igreja, isso é muito importante. Vamos ainda trabalhar nesta carta a unidade da igreja. Paulo vai trabalhar isso aqui detidamente, nessa questão da importância da unidade da igreja, mas existem obstáculos. No entanto, esses obstáculos não podem, de maneira nenhuma, suplantar o poder do Evangelho. Por isso, nesta noite, nós vamos falar disto. Os obstáculos à pregação do Evangelho não enfraquecem o seu poder para a salvação de pecadores, de maneira nenhuma. Algo que poderia parecer um obstáculo, não é diante do Evangelho do Senhor. E aqui, meus irmãos, no texto que nós lemos, nós percebemos isso. Paulo fala da sua situação. Ele fala da sua situação de ser um homem encarcerado, ele está encarcerado. E ele fala desta situação aos irmãos, e ele diz que a sua prisão tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele diz no verso de número 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. Então, se houvesse aqui aquela preocupação, e agora? Eu estou pregando o Evangelho, mas surgiram alguns obstáculos, eu acredito que não vai dar certo para continuar. Para o apóstolo Paulo, não. Mesmo diante do encarceramento, de estar privado da sua liberdade, ele entende que isso contribui para o avanço do Evangelho. Isso é maravilhoso ser destacado aqui nesta noite. Então, o primeiro obstáculo que nós vemos, a pregação do Evangelho aqui, é a prisão do apóstolo Paulo. É a prisão, é um obstáculo.
Mas ele diz que esta prisão, de maneira nenhuma, para ele não é obstáculo, porque ele diz que contribui para o progresso do Evangelho. É interessante porque o apóstolo Paulo está ali cercado pela guarda pretoriana, e pretória, na verdade, tem a ver com a guarda do imperador. Eram aqueles responsáveis pela segurança do imperador, mas também pode ser um quartel-general. Quando o general está pronto para a batalha, ele monta o seu quartel-general ali com todos os seus soldados. Mas aqui, quando ele diz, as minhas cadeias, né, em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, é porque os soldados se revezavam ali na guarda do apóstolo Paulo. O contexto é Atos 28, Paulo está preso em Roma, mas acontece que ele teve alguma liberdade ali. Alugaram uma casa para o apóstolo Paulo e ele podia receber as pessoas, mas era vigiado constantemente. Mas ele tinha liberdade para fazer isso. E o tempo todo em que ele esteve ali, ele recebeu pessoas, permaneceu ali pelo menos por 2 anos. Ele recebia e a palavra de Deus era pregada. O evangelho do Senhor era espalhado naquela região. Por isso que mesmo este obstáculo, assim, num primeiro momento, que dá a impressão que vai restringir a pregação do evangelho, Paulo diz, está contribuindo para o progresso do evangelho. Ele tinha liberdade para pregar e pregava inclusive para aqueles que eram responsáveis por guardá-lo em prisão. Ele estava sempre pronto a testemunhar. E aí o texto, meus irmãos, prossegue dizendo que as cadeias do apóstolo Paulo eram conhecidas, e ele diz no verso de número 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Esta é a constatação que o apóstolo Paulo faz. Mesmo diante da prisão, ele vê que não somente ele tem oportunidade de falar do evangelho, mas também os crentes ali em Roma, que veem o testemunho do apóstolo Paulo e ao mesmo tempo estão mais ousados. Eles estão ousados em falar com mais desassombro a palavra do Senhor. Então, a prisão não era obstáculo para a pregação do evangelho do Senhor. Um outro obstáculo que poderia ser algo a ser considerado para restringir a pregação do evangelho é a pregação que é feita por interesses, ou a motivação interesseira para pregar o evangelho. Seria isso possível? Sim, atualmente nós vemos isso. Muitos que pregam o evangelho por interesses pessoais, para alcançar lucros. Eu não preciso descer a detalhes, você sabe disso. O verdadeiro evangelho muitas vezes não causa o ibope que muitos gostariam, porque o evangelho nos confronta. O evangelho diz que somos pecadores, que não somos nada diante do Senhor. A boa notícia é que a graça do Senhor nos alcançou. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que prega a vida eterna, mas é preciso arrependimento. Mas muitos se encostam neste evangelho para pregar por interesses, para alcançar lucros. Aqui, especificamente na carta aos Colossenses, no verso de número 15, nós vemos uma outra situação. Diz que alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. É isso que o apóstolo Paulo constata, inveja e porfia. Mas por que isso? Porfia é guerra de palavras. Então estavam preocupados talvez com a sua oratória, mandando aquelas indiretas, não é? Até mesmo para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando Paulo chega em Roma, já tem uma igreja ali. Já passaram por ali pregadores. Havia pregadores do evangelho ali, talvez grandes oradores, mas quando aquele homem chega aprisionado com o seu testemunho, com toda a sua obra já realizada pelo evangelho, a plantação de igrejas que já havia feito, isso causou sim uma agitação na cidade. E muitos começaram a demonstrar inveja, é isso que o texto diz. Então eles falavam do evangelho, mas falando por inveja,
por porfia. Ao mesmo tempo, na constatação do apóstolo Paulo, ele diz que outros o fazem de boa vontade. Então, para o apóstolo Paulo, mesmo aqueles que pregavam a Cristo por inveja ou porfia, não eram de maneira nenhuma obstáculos à pregação do evangelho. E havia aqueles, um segundo grupo, porque ele separou em 2 grupos aí, o segundo grupo que o fazia ou que pregava o evangelho de boa vontade. E estes que pregavam de boa vontade, ele diz, eles pregam o evangelho por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Mas e os outros? Os outros pregam a Cristo, e agora fica muito claro o argumento do apóstolo Paulo aqui, por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Então, havia sim um interesse desses pregadores de talvez atingir o apóstolo Paulo, talvez humilhar o apóstolo Paulo por ser um pregador, mas que estava preso. Injustamente, é bem verdade. Ele diz, eles estavam julgando suscitar ou colocar mais peso às minhas tribulações aqui na prisão. E o que é que o apóstolo Paulo fala com relação a isso? Ele deixa claro que isso não é obstáculo para o evangelho. O verso 18 diz, todavia, que importa? Esta é a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Eu acho maravilhoso essa parte do texto, porque não importam os obstáculos. O evangelho está sendo pregado. E por que eu acho maravilhosa essa parte aqui? Porque essa é a motivação do apóstolo Paulo. Ele deixa claro qual é a sua motivação realmente. O importante para ele é o evangelho ser pregado. E você deve agora, até talvez fazendo as contas aí em casa, quantas vezes o pastor vai falar desta palavra, evangelho. Mas não tem como nós usarmos outro sinônimo. A carta aos Filipenses vai falar desse evangelho maravilhoso. E para o apóstolo Paulo, o que importava era isso. Mesmo estando preso, sem a sua liberdade de ir e vir, com a sua liberdade muito limitada, ele diz, o que importa isso? Mas estão falando de você. Olha, apóstolo Paulo, é o seguinte, pregaram aí esses dias e acho que mandaram uma indireta para você. O que importa? O que importa é que o evangelho seja pregado. E ele diz mais, seja por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijarei. Essa era a alegria do apóstolo Paulo. Que pessoas fossem alcançadas por esse evangelho. Que pessoas fossem tocadas e tomassem a decisão nas suas vidas para abandonar o pecado. Era isso que o apóstolo Paulo tinha mais interesse, era com isso que ele tinha mais interesse. A sua vida era pautada por isso. Então não importava a forma como o evangelho estava sendo pregado. Isso alegrava o coração do apóstolo Paulo. E aí o verso de número 19 nos ajuda a entender, ele explicando, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele sabia que os irmãos estavam orando por ele. E ao mesmo tempo também pregando o evangelho, ele diz, isso me redundará em libertação. Paulo tinha ainda expectativas, ele sonhava, ele diz no verso 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Esse era o interesse do apóstolo Paulo. Então, mesmo que houvesse o obstáculo da prisão, mesmo que a pregação ali, naquela região fosse interesseira, fosse uma pregação talvez com motivações que não agradavam a Deus, o importante era que o evangelho fosse pregado. Por que isso? Porque é o Espírito Santo que salva, é o Espírito Santo que toca.
É Ele que move corações. Não parte do homem. Nós somos instrumentos de Deus e devemos ser fiéis à palavra do Senhor. Mas o Senhor usa de várias formas para que a sua mensagem seja pregada. Para o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, aqueles que estavam pregando o evangelho, não é que eles não criam, isso precisa ficar bem claro aqui hoje. Não é que eles não criam no evangelho, esses pregadores. A gente não pode chamar, nós não podemos chamá-los de falsos profetas. Eles criam no evangelho. Mas a motivação era aquela motivação assim, o apóstolo Paulo, ele não é tudo isso que estão falando. É essa a ideia. Então eles criam no evangelho, eles pregam o evangelho porque creem. Mas a motivação tinha lá um pouco de inveja, tinha um pouco de porfia, aquela coisa pecaminosa ali, que geralmente aflora, é essa a ideia. Por isso o apóstolo Paulo diz, não me importa, o importante é Cristo ser pregado. É isso. Ele tem expectativas, então ele diz que não será de maneira nenhuma envergonhado, porque ele crê no poder do evangelho. O apóstolo Paulo crê no poder do evangelho. E aí, meus irmãos, o verso de número 21 deixa bem claro aqui o que vai no coração deste homem, do apóstolo Paulo, e que serve para mim e para você, porque ele é um homem como nós. Nós precisamos destacar que o que importa realmente é a obra que o Senhor faz na vida do homem. Não aquilo que o homem simplesmente faz porque tem alguma capacidade a mais. É alguém que tem uma expertise em alguma área da teologia, então ele é um pouquinho a mais. Não, é Deus que faz essa obra em nossas vidas. E fez na vida do apóstolo Paulo, para ele dizer no verso de número 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Imagina, o verso de número 1 é um verso que chama a nossa atenção. Ele é muito pequeno, mas o apóstolo Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que será viver para Cristo? Você já parou para pensar nisso? O que significa viver para Cristo? Na própria carta aos Filipenses, Paulo fala do que é viver para Cristo. Primeira coisa, ele crê que a sua força, tudo que ele tem, vem do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. Aliás, um texto muito conhecido, Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. A força, a confiança está em Jesus. Mas viver Cristo não é só esta força, esta confiança, é também ser humilde diante do Senhor. E nós aprendemos sobre humildade com o próprio Senhor Jesus. Na carta aos Filipenses, nós temos, por assim dizer, este hino, o capítulo 2, versos 5 a 11, diz o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Viver Cristo. A força, a confiança está em Cristo. Aprendemos da humildade em Cristo. Isto é viver Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. A sua prática cristã revela que ele vive por Cristo. Capítulo 3, verso 8. Capítulo 3 de Filipenses diz, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual
perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Veja aqui o que o apóstolo Paulo diz, ele considera tudo perda, é a sua prática de vida. Ele diz, eu considero tudo perda por causa da sublimidade, ou seja, da elevação do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Perdeu muito. Mas o que ele considera destas perdas? Ele diz que são refúgio, escória. Aquilo que não presta, que você joga num canto, que você despreza. Ele diz, aquilo que eu perdi, eu considero como escória. Por quê? Ele diz, para ganhar Cristo. Viver Cristo. Nós entendemos agora o que diz realmente o apóstolo Paulo nestas palavras do verso de número 21. Porque ou porquanto para mim o viver é isso aí que vocês acabaram de ver na carta aos Filipenses. O viver é Cristo. E o morrer? O morrer é lucro. E aí ele precisa desenvolver um pouco mais para nós entendermos. Porque se pararmos aqui, alguém poderia perguntar, pastor, morrer é lucro? Onde já se viu ter lucro na morte? Nós precisamos entender. E o apóstolo Paulo também vai nos explicar. A partir do verso de número 23, ele vai dizer aí, ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de permanecer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu preciso ler o verso de número 22, eu pulei para o 23. O verso de número 22, volte um pouquinho, diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. E aí sim, o verso de número 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Haveria alguma dúvida aqui no apóstolo Paulo? Qual é a sua preferência? Você chegando diante do apóstolo Paulo agora e fazendo a pergunta, Paulo, me diz aqui, o que é que você prefere? Viver ou morrer? Ele diz aqui, o viver na carne, se eu vivo aqui, traz fruto para o meu trabalho. Qual é o trabalho dele? Viver Cristo, pregar o Evangelho. Não importa como. Ele quer que o Evangelho seja pregado. Então, ele vê que no seu trabalho há frutos, se ele continua aqui, nessa existência. Aí ele diz, já não sei o que escolher. E se eu perguntasse para você que está agora acompanhando essa transmissão, o que você escolhe? Vida ou morte? Será que eu preciso pensar muito na sua resposta? O que vocês escolhem? Aqui temos poucos, mas pouquíssimos aqui na igreja. Né? Poucos aqui cuidando da técnica. Se eu perguntar para vocês aqui, o que vocês preferem, vida ou morte? Ah, eu prefiro morte, quero morrer. Não, ninguém fala isso. Porque nós nascemos para a vida. Ninguém quer morrer. Nós sabemos que vamos passar por ela. A morte é algo estranho, porque ela é consequência do pecado. Ela é estranha, nós nascemos para viver, para ter vida. Por isso precisou Jesus vir para nos dar vida em abundância, vida eterna, porque nós queremos viver, sempre. Mas temos que passar pela morte. Como que o apóstolo Paulo reage a estas circunstâncias da vida? Ele diz aqui, diante dessa situação de, o que você prefere? Viver ou morrer? Ele diz, olha, se eu estou aqui e permaneço em vida, eu sei que vou ter fruto do meu trabalho, sim. Eu não sei nem o que escolher, sabe por quê? Porque se eu deixo esta vida de descanso no Senhor, ele diz, eu estou constrangido e tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso chama a nossa atenção. Eu preciso parar um pouquinho no texto. Nós não podemos passar por esse texto muito rapidamente. Nós precisamos pensar na vida. Aquilo que estamos hoje, aqui, na nossa existência, nós temos que pensar. E se a nossa vida aqui, na terra, é viver Cristo? Nós precisamos pensar nisso.
E se quando pensamos na morte, podemos dizer assim: eu tenho plena certeza que estarei com Cristo, e eu sei que é incomparavelmente melhor. Talvez agora, nessa situação que nós estamos passando de pandemia, alguns até pensem, eu acho que é melhor estar com Cristo mesmo, porque ou luta, ou quarentena que não acaba, como é que vai ser isso? Eu não aguento mais isso. Acho que é melhor mesmo deixar esse mundo. Não é desta forma que o apóstolo Paulo pensa. Não importa a circunstância, se eu continuo vivendo, eu quero dar frutos para a glória do Senhor. Eu quero viver o Evangelho. Mas e se o Senhor me levar? É incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor. Sabe o que significa? Esperança para o nosso coração. Confiança. Segurança plena. Vivendo as lutas. Um terreno muito juncado de dores, às vezes frustrações, certas dúvidas. Mas eu e você ainda podemos dar frutos para a glória do Senhor. Podemos. E se morrermos, é incomparavelmente melhor estar na presença do Senhor. Deixa eu parar um pouquinho. Mesmo na transmissão, vocês viram aqui, né? Vamos dar um jeito aqui. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. É o Evangelho do Senhor que deve caracterizar a nossa vida. Não importam os obstáculos. E é isso que nós aprendemos nesse texto. Por isso o apóstolo Paulo, diante dessa situação de vida ou morte, ele diz, não importa. Não é que ele é uma pessoa indiferente a essas situações. Não, ele vive intensamente. Aliás, nós vamos ver no final aqui do verso 26, que Paulo está fazendo planos. Ele continua planejando a sua vida. Continua ali, planejando visitar as igrejas. Mas se o Senhor tirar a sua vida, ele sabe que é incomparavelmente melhor estar na presença do Senhor. Por isso ele diz aqui, na sequência do texto, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Versos 25 e 26. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O apóstolo Paulo fazia planos de, quando saísse da prisão, ele tinha planos de visitar os irmãos. E é possível que isso tenha acontecido mesmo. Paulo ficou ali aprisionado, na verdade, uma prisão, como a gente diz, prisão domiciliar, tinha os guardas ali, mas ele tinha toda a liberdade. Isso está no final de Atos, lá no capítulo 28, e é possível sim que ele, depois que saiu da prisão, ele pôde rever estes irmãos, porque é possível, segundo os estudiosos, que Paulo tenha feito a sua 4ª viagem missionária. Então, alguns documentos do primeiro século dão alguma dica com relação a isso, mas nós não temos essa carta registrada. O que precisava ser registrado está aqui. Então, o apóstolo Paulo, mesmo diante da situação de prisão, ele faz planos. E o objetivo do apóstolo Paulo é continuar pregando o Evangelho do Senhor, porque isso é alegria para ele. Ele diz que, a fim de que aumente quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo. E aqui está um ponto-chave importante para ser destacado. A tendência que nós temos diante de um texto deste é enaltecer muito o apóstolo Paulo, por causa da sua prática com relação ao Evangelho, mas ele mesmo tira de si esta glória, este elogio, e ele os direciona para Jesus Cristo. Então ele fala dos irmãos, ele fala da igreja em Filipos, ele fala, eu vou rever vocês, a gente vai poder se alegrar, mas ele diz, vocês devem se gloriar em Cristo. Mais uma vez volta aquele ponto que destacamos ao longo desta mensagem, o viver é Cristo. É isto que importa.
É isso que importa para mim e para você. O que dá sentido à nossa existência é viver Jesus Cristo. Temos nossos planos, nossas tarefas, realizamos nossos sonhos, temos nossas alegrias, nossas tristezas. Sim, nós temos. Mas a nossa vida só tem sentido se Cristo é o que nós vivemos. Esse é o verdadeiro evangelho. Por isso, nesta noite, é preciso que nós façamos algumas perguntas para nós mesmos. E uma delas, que deve ser feita, e você deve fazer isso com muita sinceridade. Nós geralmente dizemos, eu sou o evangélico, e aí você tem que perguntar para si mesmo, o que significa ser evangélico? Ser evangélico não é ser religioso apenas. Ser evangélico não é simplesmente frequentar uma igreja. Ser evangélico não é simplesmente fazer parte de alguma sociedade interna ou alguma ação que é feita na igreja. É o nosso coração, que deve ser cheio dessa mensagem maravilhosa de salvação, que nos dá segurança para continuar. É Cristo Jesus na nossa vida. Para que eu e você também possamos repetir, aí sim como este apóstolo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tenho esperança. É isso que importa. Tivemos a oportunidade nesta noite de aprender um pouco mais, um trecho a mais desta carta tão importante, uma carta que nos enche de alegria, até o verso de número 26. Fizemos aqui algumas considerações a propósito desse texto, mas eu ainda quero concluir com pelo menos mais duas aplicações muito práticas com relação a esse texto aqui. Entenda uma coisa, todos temos que enfrentar muitos obstáculos na vida, todos nós. Isso que eu estou dizendo é algo que pode soar até simplista. Todos nós temos que enfrentar esses obstáculos. Eles sempre estarão à nossa frente, isso também é muito lógico. Entretanto, qualquer empecilho que nos incomode na caminhada cristã não deve servir de desculpa para que não testemunhemos o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso, pregue o Evangelho, mas com a motivação correta, com o coração sincero. Pregue o Evangelho. Engrandeça aquele que se entregou até a morte por você. Pregue este Evangelho. Engrandeça ao Senhor. Testemunhe em todas as oportunidades que surgirem a nova vida que Cristo oferece a todos aqueles que se arrependem de seus pecados. É o poder do Evangelho. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Esta é a motivação e a convicção correta para a pregação da palavra de Deus. Em segundo lugar, o que mais importa na tua vida? Essa é uma pergunta que podemos fazer. O que mais importa? O que mais te dá alegria? Todos temos nossas realizações e alegrias nessa vida, nós temos isso. No entanto, a vida só tem sentido. Eu acabei de dizer isso. Se vivermos Cristo. Então, você que está acompanhando essa transmissão, viva Cristo. Viva Cristo. O apóstolo Paulo tinha convicção disso. E ele escreve isso de forma muito clara em Gálatas capítulo 2. Por favor, você que está com a Bíblia aí, abra lá. Gálatas capítulo 2, verso 19. E eu vou ler a partir do versículo 19, mas a parte B e o verso de número 20. Gálatas 2, 19, a parte B e o 20 diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viva Cristo. Esta palavra e este versículo deve
ser algo muito claro no nosso coração. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E aqui ele diz a mesma coisa, agora tenho, e esse viver que tenho na carne, enquanto estou vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, é para Cristo, sempre ele direciona para Cristo, ele glorifica Cristo, ele vive para Cristo. Nós devemos viver Cristo crendo na esperança de que quando deixarmos este mundo, estaremos na presença do Senhor. E como nós lemos aqui no verso de número 23, o que é incomparavelmente melhor. E eu quero agora encerrar com o texto de Romanos 14:8, que sintetiza tudo isso que estamos falando aqui. Romanos 14, verso 8, diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém.